Falta de transparência no Flamengo? Entenda o que tá pegando. O Denilson, comentarista da Band, soltou o verbo sobre a situação do Felipe Luiz e levantou o ponto da falta de transparência no nosso Mengão. Segundo ele, tá rolando uma história esquisita envolvendo o afastamento do Gabigol logo após aquele empate sem gols com o Atlético Mineiro no Maracanã. Parece que o Felipe Luiz e a diretoria não estão deixando tudo tão claro pra torcida como a gente merece, né? Mas antes de continuar, se você é flamenguista de coração como o boneco Ziquinho, inscreva-se no canal, deixe seu like, ative o sininho para ficar informado e compartilhe com seus amigos as últimas notícias do nosso Mengão. Bom, voltando ao assunto. Denilson disse que achou estranho o Felipe Luiz não ter dado uma explicação mais direta sobre o afastamento do Gabi. Segundo ele, o nome do Felipe Luiz estava envolvido na polêmica, especialmente porque o Gabi, durante a partida, deu uma resposta meio atravessada para ele quando foi substituído no intervalo. Para Denilson, faltou um posicionamento mais claro do treinador nessa história. A Renata Fã, apresentadora do programa, concordou e disse que a situação ficou estranha mesmo, ainda mais porque o Gabi não participou daquele banho de gelo tradicional que o técnico leva quando o time conquista um título. Ficou implícito que o Gabigol fez alguma coisa muito grave, disse ela. Então, será que tem coisa pesada aí que a gente ainda não sabe? Agora, sobre o jogo com o Galo. Apesar do empate sem gols, o Denilson comentou que já dá pra ver um pouco da cara do Felipe Luiz no estilo do time, com intensidade e foco. Só que uma cena chamou a atenção de geral. O David Luiz acabou desperdiçando um pênalti no primeiro tempo, num lance que poderia ter dado a vitória ao Flamengo. E mais. Segundo o comentarista Roger Flores da Globo, o David Luiz pediu para cobrar o pênalti talvez porque ele sentiu que essa poderia ser uma das suas últimas chances de brilhar no Flamengo. Quem sabe até uma despedida. O goleiro do Galo, Everson, fez uma grande defesa e o jogo acabou em 0-0, deixando a gente na quarta posição da tabela com 59 pontos, enquanto o Atlético Mineiro ficou na 10ª, com 42 pontos. E aí, torcedor de coração do Mengão, você acha que o Felipe Luiz e a diretoria estão devendo uma transparência maior para a torcida? Dele, pelo fato do assunto Gabigol chamar mais atenção do que o próprio título da Copa do Brasil, que era um grande objetivo do Flamengo. Parece que toda a polêmica com o Gabigol meio que ofuscou uma conquista tão difícil, tão importante, passando por vários rivais. O Flamengo praticamente melhora a sua temporada com a Copa do Brasil. Só que ninguém tá falando, nossa, o Flamengo ganhou do Galo, foi o campeão da Copa do Brasil, veio muito dinheiro, tem vaga assegurada na Libertadores. Só se fala no Gabigol, nas rusgas com a diretoria, no que aconteceu no intervalo da partida, que ele não voltou, que o Bruno Henrique já jogou, que ele não gostou. Você acha que faltou mais explicação por parte do Felipe Luiz? Eu acho, porque o nome do... Eu acho sim, Loirão, porque o nome do Felipe Luiz estava envolvido nessa polêmica toda, junto com o Gabigol e também com a diretoria. Eu esperava um posicionamento do Felipe Luiz de uma forma mais transparente. Obviamente que ele transfere a tomada de decisão na sequência de Gabigol para a diretoria, especialmente para o Marcos Braz, mas quando o nome dele é envolvido numa substituição no intervalo, que o Gabigol respondeu ele dentro do vestiário de uma forma mais grosseira, eu esperava que ele explicasse um pouquinho mais nesse sentido. Até porque é natural que dentro de um vestiário, quando você substitui um jogador, o jogador às vezes fique insatisfeito. E ele poderia falar dessa forma. É natural que isso aconteceu sim, um desentendimento dentro do vestiário, natural que isso aconteça. A tomada de decisão de afastar o Gabigol não foi minha, foi da diretoria. Infelizmente, está acontecendo dessa forma. Eu gostaria de contar com o Gabigol, porque foi um jogador importante. Eu acho que o posicionamento seria melhor e mais transparente para a gente que está aqui analisando, comentando e falando sobre toda essa polêmica em relação ao Gabigol. É, porque é implícito que alguma coisa muito grave ele fez. E tem um outro detalhe, naquele tradicional banho de gelo que o treinador leva quando conquista qualquer título, o Gabigol não estava. Então, já disseram que também por conta do que aconteceu no vestiário, ele não foi lá com os companheiros celebrar com o treinador. Que vale lembrar, ele resgatou o Gabigol, foi a primeira coisa que ele se manifestou quando assumiu o Flamengo, que o Gabigol com ele voltaria a jogar, que seria titular. Então o Gabigol, se ele olhar para esse momento de Copa do Brasil principalmente, o Felipe Luiz deu carta branca para ele. Agora, ele não vai permanecer no Flamengo, ele usou o momento final do jogo. Ele poderia muito bem ter marcado uma coletiva separada, um momento separado, mas ele uniu a conquista da Copa do Brasil e já aproveitou
para falar sobre ele, para criticar o Tite, finalmente dizer que o Tite não o respeitava como jogador. E aí ninguém mais fala do título, ali ficou aquela coisa da taça. Mas e o Gabigol? Ah, o Gabigol então tá afastado, mas ele vai pra arquibancada. Não, não foi pra arquibancada, foi pro camarote, tava com a camisa 10 que ele não usa mais. Então, várias coisas aconteceram. Isso, eu imagino, que se fosse aqui no Jogo Aberto, por exemplo, eu não ia gostar. Acho que os companheiros de trabalho também não iam gostar se alguém fizesse algo parecido. Porque, na verdade, o Gabigol faz 2 gols, mas o título não é dele, Gabigol. O título é de quem fez gol desde o início da Copa do Brasil. E ele só fez os 2 gols na final. Claro, é uma final. Que bom que ele estava lá e conseguiu esse feito pro Flamengo. Mas no restante da competição, outros fizeram gols, outros jogaram, outros cumpriram o seu papel. O Tite, o Felipe Luiz, todo mundo. Não só o Gabigol. E agora é só Gabigol, Gabigol, Gabigol. É claro que os caras são de saco cheio desse. Ninguém gosta disso. E outra, Leirão. Futebol é coletivo, não é só individual. Eu ia por essa linha, né? Porque se ele marca, por exemplo, Leirão, uma coletiva 2 dias depois, e aí ele começa a falar sobre a situação dele, Gabigol, em relação ao Flamengo, à diretoria, seria maravilhoso. Agora, quando ele fala dentro do campo, depois de um título, dá uma ofuscada assim na comemoração dos jogadores. Que coisa, né? A gente vai falar muito ainda porque são várias nuances nessa história e tomara que o final não seja desastroso. Só isso, porque Gabigol e Flamengo é um casamento que funcionou como poucos. Concordo. E aproveita, torcedor de coração, faz um gol aqui no canal do Flamengo e inscreva-se no canal. Aperta o botão do like e do sino, porque assim o YouTube vai entender que esse vídeo é importante e vai direcionar essa notícia do Flamengo para mais flamenguistas de coração como você.